Olá, meus caros! Hoje vamos fazer estudo intuitivo da função exponencial a elevado a x no aplicativo GeoGebra, que é um aplicativo matemático que podemos baixar free na internet. Na sucessão, fizemos estudo intuitivo da sucessão do tipo a elevado a n, em que a variável n são números naturais e, neste caso, ou seja, na função exponencial, a variável x são números reais. Bom, vamos definir a nossa função exponencial a elevado a x. A função f de x é igual a elevado a x, onde x é um número real, ou seja, x pertence ao conjunto de números reais, em que a base a tem que ser maior do que zero. Exigimos que a base a seja positiva a fim de evitar os números imaginários que ocorrem obtendo raízes pares de um número negativo, como por exemplo raiz quadrada de menos 1. E a base a tem que ser diferente de 1. A restrição a diferente de 1 é feita para excluir a função constante 1 elevado a x, que não possui uma função inversa. É chamado de função exponencial, que é essa função aqui, a elevado a x. Vamos entrar com a nossa função exponencial a elevado a x aqui na barra de entrada. Entrando com a função a elevado a x e dando Enter, e é pedido para criar um seletor na letra A. Seletor é para colocar a letra A num intervalo para podermos fazer a animação. Criamos o seletor, foi criado a nossa função e o seletor. Reparem que aqui, ao mover o ponto de seletor, a nossa função vai se alterando, ou seja, vai se modificando. Aqui, ele que comanda a nossa função foi criado para fazer uma animação da nossa função. Vamos colocar para que a nossa base A comece no ponto 2. Base igual a 2. Pessoal, reparem que aqui a base A toma valor 1 e toma valor menores que 0. De acordo com a definição, a base A tem que ser valores maior que 0 e diferente de 1. Então, vamos limitar a nossa função, ou seja, vamos fixar para que a base A não tome valores menor que 0 e também tem que ser diferente de 1. Para limitar a nossa função, vamos aqui na barra de entrada, vamos entrar com uma função se. Se apareceu aqui, se damos um clique, condição, se a base A for diferente de 1, vamos procurar sinal da diferença, vamos aqui no símbolo de alfa, clicamos e encontramos sinal da diferença. Se a base A for diferente de 1 e a base A também tem que ser maior do que 0. E vamos procurar sinal de I. Também aqui no símbolo de alfa, clicamos e aqui está sinal de I. E a base A tem que ser maior do que 0. Maior do que 0. Para a nossa função A elevado a x, damos um Enter. Pessoal, aqui reparem que aqui surgiu uma nova função g de x, que é a função que fixamos para que a base A não tome valores menor do que 0 e também não ser igual a 1. Já na função f de x, vimos que a base A tome valores menor do que 0 e também será igual a 1, que não vai com a definição da função exponencial.
sendo que a função f de x não cumpre as condições da definição da função exponencial, vamos apagar a função f de x e trabalhar só com a função g de x. Vamos renomear a função g de x para a função f de x, para que combine com a nossa definição de função exponencial. Reparem que agora, se movemos o seletor, por exemplo, para a igual a 1, o gráfico desapareceu. Isto é porque a base A tem que ser diferente de 1. E para a base A menor do que 0, também o gráfico desapareceu. Isto é porque a base A tem que ser valores maior do que 0. Então, pessoal, vamos fazer uma análise gráfica da função quando a base A for maior do que 1. Fazendo uma leitura do gráfico da esquerda para a direita, observem que o gráfico tem um processo crescente, ou seja, vai se crescendo. Isto é uma monótona crescente. Então, quando a base A for maior do que 1, e quando a monotonia da função exponencial a elevado a x é uma monótona crescente. São o seu domínio. X pode tomar qualquer valor, sempre a nossa função será definida. Isto é, para qualquer valor de x, sempre teremos um valor de y dentro do nosso campo de estudo. Então, o domínio da função exponencial é todo o conjunto R. E o seu contradomínio, pessoal, aqui reparem que aqui o gráfico está no eixo positivo de y. Isto quer dizer, para qualquer valor de x, o resultado da nossa função sempre será um valor positivo, ou seja, o valor de y sempre será positivo. Então, o contradomínio da nossa função é o conjunto de números reais positivo. Em relação ao limite da nossa função a elevado a x, quando a base A for maior do que 1, pessoal, aqui reparem que aqui quando x tende para mais infinito, a nossa função vai também para mais infinito, ou seja, converge para mais infinito. Então, o limite da função a elevado a x, quando x tende para mais infinito, será igual a mais infinito também. E quando x tende para menos infinito, a nossa função converge para zero. Ou seja, quando menor for o valor de x, menor será o valor da nossa função. Ele vai se convergendo para zero. Reparem que aqui, quando o x diminui, e a nossa função também vai se diminuindo, vai se aproximando para zero. Então, o limite da nossa função a elevado a x, quando x tende para menos infinito, será igual a zero. Pessoal, é importante ver que quando x tende para menos infinito, o resultado diminui-se para zero, mas nunca será igual a zero. Isso descreve uma assíntota horizontal em y igual a zero. Vamos calcular a assíntota deste gráfico aqui, pessoal. Vamos aqui na barra de entrada escrever assíntota. Apareceu aqui a assíntota da função. Damos um clique e colocamos a nossa função f de x. E damos um E. Aqui temos a nossa assíntota horizontal. Essa linha verde aqui é a nossa assíntota horizontal em y é igual a zero. Titulando, quando a base A for maior do que 1, o domínio da função é igual a conjunto de números reais e contradomínio será igual a conjunto de números reais positivo. E quando a sua monotonia é uma monótona crescente,
isto é, para todo x1 e x2 pertencente ao conjunto de números reais, para que a função a elevada a x1 ser maior que a função a elevada a x2, se só se x1 for maior que x2. Essa propriedade aqui vamos precisar mais para frente quando vamos estudar inequação exponencial. E limite da função a elevada a x quando x tende para mais infinito será igual a mais infinito. E limite da função quando x tende para menos infinito será igual a zero. E a função admite uma assíntota horizontal de equação y é igual a zero quando x tende para menos infinito. Agora vamos fazer a análise gráfica quando a base A são valores entre 0 e 1. Vamos mover a nossa base A, o ponto do seletor, para colocar a base A entre 0 e 1. Consoante movemos o seletor e a função vai se alterando. Aqui para A igual a 1, a função desaparece. Isto porque a base A tem que ser diferente de 1. Vamos colocar entre 0 e 1 no ponto 0,5. Reparem que aqui a função já muda de posição. Já aqui temos uma função bem diferente da função quando a base A for maior do que 1. Fazendo uma leitura de esquerda para a direita, reparem que aqui a nossa função está a decrescer. Então, quando a sua monotonia é uma monótona decrescente. Em relação ao seu domínio e o contradomínio, quando a base A são valores entre 0 e 1, o domínio também será igual a conjunto de números reais. E o contradomínio também será igual a conjunto de números reais positivo. Quando x tende para mais infinito, y converge para zero, ou seja, quando x aumenta, y diminui-se para zero, aproxima-se para zero. Então, limite da função exponencial quando a base A são valores entre 0 e 1, quando x tende para mais infinito, será igual a zero. E quando x tende para menos infinito, será igual a mais infinito. Ou seja, quando x tende para mais infinito, reparem que y converge para mais infinito. Então, limite da função quando x tende para menos infinito será igual a mais infinito. E a função admite uma assíntota horizontal quando x tende para mais infinito. Quando x tende para mais infinito, a função admite uma assíntota horizontal em y é igual a zero. Vamos ver algumas notações em relação ao que estudamos sobre função exponencial. Primeira notação, a função interseta no ponto, ou seja, na par ordenada 0 e 1. Reparem que a função interseta no ponto 1 em relação ao eixo y. Isto porque, quando x for igual a zero sempre, a nossa função será igual a 1. E a função é injetiva e a função é invertível, isto é, admite função inversa, que vamos estudar mais para frente. A função não tem zeros, visto que não existe nenhum x pertencente ao conjunto de números reais, tal que x, ou seja, a elevado a x, será igual a 1. E também não tem assíntotas verticais e nem oblíquas. Agora vamos fazer a animação do nosso gráfico. Para animar o nosso gráfico, vamos aqui no Seletor,
clicar no botão direita do mouse, ir em animar e clicar. E começou a animar o nosso gráfico. Reparem que aqui a base A são valores maior do que 1. E quando a base A são valores maior do que 1, o nosso gráfico vai se apertando. E agora, a base A está a diminuir-se. E quando a base A diminui, o nosso gráfico vai se abrindo. E aqui, a base A são valores entre 0 e 1. E agora, a base A são valores menores de que 0. Reparem que o gráfico desapareceu. Isso porque a base A tem que ser maior do que 0. E ficamos por aqui. E até a próxima aula. Vamos esboçar o gráfico e determinar o domínio e o contradomínio desta função aqui. Vamos pôr na prática o que compreendemos sobre o estudo da função exponencial. Então, vamos atribuir valores à nossa variável x para obter o valor de y. Aqui são valores de x. Vamos escolher para x igual a menos 2. Y será o quê? Y será que é igual a g de x, a função g de x, será igual a g de menos 2, que é igual ao que? 2 elevado a menos 2, mais 1, que é igual, aqui menos 2 mais 1 dá menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é igual, que é a mesma coisa que inversa de 2, que é igual a 1 sobre 2. Então, para x é igual a menos 2, y será igual a 1 meio. Menos 1, menos 2, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Então, para x é igual a menos 2, y será menos 1, ou seja, será igual a 1 meio. Então, para x é igual a menos 2, y será aqui 1 meio. E agora, para x é igual a menos 1, aqui vamos ter a par ordenada x, y. Aqui vai ficar x é igual a menos 2,
e y é igual a 1/2. E agora, para x é igual a menos 1, y será igual a g de menos 1, que é igual a 2 elevado a menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, que é igual a o quê? Que é igual a 2, aqui menos 1 mais 1 dá 0, que é igual a 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, a par ordenada é o ponto, o que? Ponto menos 1 e 1. Então, para x é igual a menos 1, y será igual a 1. Vai ser aqui, vai dar aqui. E agora, vamos escolher para x igual a 0. Para x é igual a 0, y será igual a g de 0, que é igual a 2 elevado a 0 mais 1, 0 mais 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. A par ordenada será, ou seja, o ponto será no x0, x0 e y2. Então, para x é igual a 0, y será aqui, é igual a 2. E agora, para x é igual a 1, y será igual a g de 1, que é igual a 2 elevado a 1 mais 1, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. O ponto será no x1 e y4. Então, para x é igual a 1, y será igual a 4. Então, vai ser aqui, mais ou menos aqui. E agora, para x é igual a 2, y será igual a g de 2, que é igual a 2 elevado a 2 mais 1, que é igual a 2. 2 mais 1 dá 3, 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, será no ponto x, 2 e y, 8. Então, para x é igual a 2, y será 8. Ficar 5, 6, 7 e 8. Então, para x é igual a 2, y será igual a 8. Será aqui. Então, vamos ter o nosso gráfico desta função aqui, vai ser um gráfico deste tipo aqui. Que é um gráfico crescente. Então, o seu domínio da função g de x é igual a conjunto de números reais. E o contradomínio será igual a conjunto de números reais positivo, que é a mesma que o intervalo
de zero aberto a mais infinito. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.